O que acontece quando as pessoas estão cheias de Deus? Ave cheia de graça, ave cheia de Deus, e desceu o divino Espírito Santo sobre Maria. Ela se entregou a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua santa vontade. Isabel também ficou cheia do Espírito Santo de Deus. A criança pulou de alegria no seu ventre. Isabel, cheia de Deus. Por quê? Porque a vida divina estava em Maria e também em Isabel. Vocês lembram daquela passagem de João 14, 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Deus morando dentro da pessoa humana. E quando isto acontece, há um entrosamento, uma união, uma comunhão entre as pessoas. Mais uma vez, Nossa Senhora grávida e o Deus homem estava sendo formado nela, e o Espírito Santo tinha descido sobre ela. Ela concebeu do divino Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo. Consequentemente, quando Deus está nas pessoas, as palavras são inspiradas. As palavras de Isabel, altamente inspiradas. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus prometeu. Pessoas cheias de Deus começam a falar. Vocês podem lembrar o que aconteceu no dia de Pentecostes? Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, começaram a comunicar, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Estavam ungidos, inspirados com o Espírito Santo. E daí as pessoas passam a ser mensageiros. Maria foi para a casa de Isabel exatamente para ser mensageira, para levar as boas notícias, para ajudar. Mas o maior serviço que Maria fez foi de conversar sobre Deus, de dar uma confirmação, a palavra de Deus. E quantas palavras de sabedoria que aquelas duas, cheias de Deus, transmitiram uma com a outra. E começaram a lembrar toda a história da salvação e a promessa do Messias. E as duas diziam: Ele está aqui. E as palavras delas, junto com Zacarias também, que escrevia, eram inspiradas e começaram a louvar a Deus. Como no dia de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a louvar e a bendizer Deus de uma maneira nova. Aí, quando duas pessoas estão cheias de Deus, passam a ser adoradoras, adorando profundamente Deus.
escutando Deus. E palavras de sabedoria vêm. E começa a conhecer a vontade de Deus. E Maria perguntou, mas e o José, eu estou grávida, mas eu sou virgem, como que vai ser? E veio a palavra de sabedoria, Deus vai cuidar de tudo. Deus cuida de nós. A confiança na divina providência. Eu creio em Deus. Nada vai faltar. A fé que vem pela ação do Espírito Santo, estava naquelas duas. Deus vai cuidar. E o que vai ser desse menino, o João? O que vai ser dele? Deus vai cuidar, não tem problema. Mas eles esperavam, realmente tinham esperado a vinda do Messias, e ele veio, entendeu? E ele acreditava que Deus vai cuidar de toda a história, de cada um de nós. E a história desses dois meninos que estavam sendo formados. Quando as pessoas estão cheias de Deus, o amor de Deus está. Deus amor está morando no coração das pessoas que estão cheias de Deus. Eu fico imaginando durante aqueles dias após a visitação, naqueles 3 meses até nascer João, as duas se entregando a Deus. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim, eu me entrego a Deus, faça-me a vontade de Deus, só a vontade de Deus que eu quero fazer. E pediram a graça de ser santos, e de passar a ser pessoas consagradas. Então realmente foi um retiro maravilhoso, durante aqueles meses, um encontro profundo com nosso Deus. Vamos aplicar tudo isso à nossa vida. Pense nas famílias. Se o marido e a esposa estão cheias de Deus, imagine se os filhos também. O que acontece? Que família abençoada! Há um entrosamento, um diálogo, um amor, a edificação mútua. Imagine uma comunidade de pessoas. E às vezes algumas pessoas têm mais união espiritual com os membros de comunidades. E quanto bem que fazem, porque é o Espírito Santo que está agindo num grupo de pessoas e conseguem fazer obras com grande eficácia. É possível dizer que o Espírito do Senhor está sobre nós? Depois de Pentecostes, sim. O Espírito estava sobre os apóstolos. Depois de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo, com uma união, uma comunhão, uma liderança de Pedro, líder, primeiro Papa, ligado com todos os outros apóstolos, saíram evangelizando. Dá para você imaginar um grande exército, uma grande tropa, com milhares, e por que não milhões de pessoas que são servos de Deus e evangelizadores. E o Espírito do Senhor está sobre este grande exército de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, essa multidão de pessoas unidas, o Espírito estando sobre eles, o bem que pode fazer para uma nação. Para Deus nada é impossível. Você acredita? É possível que o Brasil seja cristão? É possível? Vamos, é muito difícil. Mas, não, é possível. Mas as pessoas têm que se abrir, se entregar, se converter
E Deus pode fazer uma maravilha para o Brasil, ser uma nação missionária. E milhares, centenas de milhares de pessoas saindo do Brasil em missão para as outras nações, para transmitir. E assim, consequentemente, milhares, centenas de milhares, e por que não milhões de pessoas ficarão cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, o casamento. É possível que 1 mais 1 seja 1, se Deus está nele e nela. Sim. Se ele está cheio de Deus e ela está cheia de Deus, o Espírito Santo une as pessoas de uma maneira maravilhosa. Deus reinando, o Espírito Santo agindo fortemente. O casal poderia dizer: o Espírito Santo de Deus está sobre nós e nos unge para anunciar boas notícias e para orar e curar muitas pessoas. Só podemos dizer obrigado por essa passagem maravilhosa. A visitação é um sinal que também nós que somos cristãos, nós temos que visitar as pessoas e anunciar as boas notícias onde estivermos. É a nossa missão, não é? Não percam as oportunidades de falar para as outras pessoas das maravilhas de Deus. Jesus falou: sereis minhas testemunhas, não apenas com sua pessoa, mas também com suas palavras. Deus tem um plano magnífico, maravilhoso, para servos e servas que visitam, que fazem visitações e anunciando boas notícias.